Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. E é uma mensagem de um caráter um pouco diferente daquilo que muitos dos meus seguidores estão acostumados, as pessoas que assistem, mas nós vamos falar sobre 4 erros que alimentam os demônios. A situação fica cada vez pior no mundo e é muito importante a gente atentar para a palavra de Deus. A nossa referência sempre será a palavra do Senhor. Então, é isso que nós vamos tratar hoje. O texto base está, aqui nós estamos em grego, né? Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. No versículo 27, não deis lugar ao diabo. A tradução da Almeida Corrigida Fiel, também da edição da Almeida Revista e Corrigida. Nem deis lugar ao diabo, traduz assim a BTX, né, a Bíblia Textual, a Almeida Revista Atualizada, a King James Fiel e a Bíblia de Jerusalém Católica. E nós temos a Bíblia Viva Online, que traduz porque quando vocês estão irados, oferece um fortíssimo ponto de apoio ao diabo. No versículo 27, ainda na NVT, na nova versão transformadora, traduz, pois ela cria oportunidade para o diabo. Fica claro nessas 8 traduções consultadas, né, que, primeiro, nem não, a palavra mate, em grego é formada de mei, uma partícula de negação qualificada, né, como não, que não, né? E te, que significa não apenas, mas também, tal, tanto como, tal. E assim significa e não, nem não, assim não, também não, em negativa contínua. Então ele está dizendo assim, ó, é não mesmo, não deem lugar ao diabo. Nenhum, né? Conforme aí o dicionário de James Strong. Lugar traduz a palavra topos, onde é nossa palavra topografia, topógrafo. Significa lugar, um espaço físico, ou uma localização. Também significa um ponto, né, em espaço, mas limitado por ocupação. Significa uma oportunidade, a bainha de uma espada ou de um punhal. Também significa licença, autorização. Então, não deem licença, não deem autorização ao diabo. Ambiente, não deem ambiente para ele. Carrega conotações metafóricas de oportunidade, brecha ou ponto de entrada no contexto espiritual. A expressão grega não deis lugar ao diabo adverte contra conceder oportunidade ou brecha ao diabo, especialmente pela ira não resolvida, né? São sentimentos e emoções. Fontes cristãs, como Fawcett, explicam que topos não é meramente espaço, mas uma ocasião para a influência, o ataque maligno, como amargura de visão, ponto de entrada. Isso se assemelha a não dar autorização legal. Em batalha espiritual, o termo é usado também em contextos militares, como brecha estratégica. Então, não deem brecha estratégica ao diabo. Onde pecados abrem portas territoriais e portais na vida de uma pessoa. Dinheiro, saúde, família, casamento, área sexual, trabalho, ministério, enfim. Também significa posição, ponto de apoio, lugar. O metafórico dela, o entendimento, né, a interpretação, é oportunidade, ponto de apoio, ecoando o uso clássico de terreno vantajoso. Possibilidade, chance, a posição de uma pessoa dentro de um grupo, né? Aqui nós estamos usando esse léxico grego-português aqui, ele é próprio para tradutores da Bíblia, né? E, portanto, o termo tem a ideia de não dar brecha ou não dar ponto de entrada para o diabo em nossas vidas. E por isso, vamos aprender as 4 coisas, ou melhor, nós vamos corrigir porque coisa fica ela não tem definição. Os 4 erros que alimentam demônios, ou seja, dão legalidade para que os demônios entrem e atuem na vida das pessoas, e isso eles estão fazendo muito bem feito. Dar legalidade, estamos falando do princípio da legalidade ou do direito legal, que é o 6º, que você poderá aprender com o meu vídeo 74 princípios de batalha espiritual. Nesses últimos vídeos eu tenho falado muito deles. Se você assistir esse vídeo, são 2 vídeos, você poderá compreender uma visão melhor sobre eles. Então, os 4 erros que alimentam demônios: os pensamentos, os sentimentos ou emoções, né? As ações e as palavras. Como eu já ensinei anteriormente, o diabo é um querubim caído e, portanto, não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele não é onipresente. Então, se ele estiver atacando uma pessoa numa casa, ele não vai estar na casa do vizinho. Assim, usa seu alto comando formado pelas 4 hierarquias que atuam nas regiões celestiais, em especial os principados, que são seus comandantes que operam nas nações.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, traduz a Corrigida Fiel. Eu tenho usado muito, já no caso desde o início do ministério, nesse sentido eu uso a nomenclatura dada pela Almeida Revista Atualizada, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, porque ela distingue melhor essas quatro hierarquias, os principados, as potestades, os dominadores e as forças. Em seus ataques e domínios sobre a humanidade precisam ser alimentados pelos humanos. E a humanidade, que é a raça de Adão, e eu tenho um vídeo explicando essa nomenclatura raça de Adão na Bíblia, e também você que é crente em Jesus, acaba fazendo isso através desses quatro erros. Quando erra, nós vamos ver aqui exemplos que, infelizmente, foram vítimas deles. Os pensamentos. O texto base aqui, eu vou pegar 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo de Israel, e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Baal é um principado que tem preferência de ataque espiritual no povo de Deus, Israel e a igreja. E você poderá compreender isso no meu vídeo, bem, o trabalho desses principados, principados e potestades e a luta do cristão. Mas os principados não atacam sozinhos. O apóstolo Paulo faz várias referências a principados e potestades. Está em Romanos 8,38, Efésios 1,22, 3,10, 6,12, Colossenses 1,16. Quando Moisés estava recebendo as tábuas dos 10 mandamentos, em Êxodo 32, o povo de Israel fez um bezerro de ouro para adorar. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E continuou nos tempos de Elias, e assim até os nossos dias. Inclusive, eles dizem que o bezerro era uma espécie de adoração a Baal. Os principados através das potestades, a gente não tem certeza, mas não é de se duvidar, né? Estão atacando a mente das pessoas e sem misericórdia, de forma cruel e impiedosa, implantando as ideias do diabo nas pessoas. Então, as potestades trabalham na mente das pessoas, moldando as mentes. E quando as pessoas estão prontas, os principados dão o bote. Quando são pessoas de alta importância, de alta autoridade. Quando não são, então esse é o trabalho feito pelos dominadores e em outras situações pelas forças espirituais do mal. Eu explico bem isso nesse meu vídeo, como eu falei. O diabo e os demônios não podem ler seus pensamentos, mas podem influenciar você a pensar o que eles querem. Pensamentos de suicídio, tire sua vida, que começa martelando na cabeça das pessoas. A gente já atendeu diversas pessoas assim, e graças a Deus obtivemos a vitória em todos, mas a mente delas fica sendo bloqueada, e é uma ajuda espiritual muito importante. Pensamentos de inutilidade: você não serve para nada. Pensamentos de sair da igreja: o que você está fazendo aqui? Pensamentos imundos: você pensa palavrões e palavras obscenas. Pensamentos pornográficos: e te prendem, te fazem refém da pornografia, mesmo sendo cristão. Pensamentos sexuais levam os solteiros a praticarem sexo, sabendo que isso entristece o Espírito Santo. Pensamentos de adultério levando os casados a traírem suas esposas, seus maridos. Pensamentos perversos levando homens a desejarem viver mulheres e mulheres desejarem viver como homens. Muda o pensamento. Pensamentos de opressão levando as pessoas a não terem paz, não conseguirem dormir, viver angustiadas, se sentindo perseguidas. Pensamentos de violência levando as pessoas a cometerem crimes, atos de vandalismo, brigas, feminicídio e tantas coisas desse tipo, né? Matando pessoas, independentemente, né? Ataque, a destruição, morte, seja morte de quem quer que seja. Pensamentos de desânimo levando as pessoas a desistirem de tudo em suas vidas. Pensamentos depressivos levando as pessoas a serem escravas da depressão, angústia, estresse, ansiedade. Pensamentos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, pensamentos destrutivos que se tornam sofismas, é mentira, mas a pessoa acredita que é verdade, e se transformam em fortalezas na mente, levando a pessoa a quase à beira da loucura, quando não, de fato. Pensamentos de pedofilia: o principado Moloque tem feito um estrago, inspirando pais, padrastos e homens, filhos de Belial, a serem verdadeiros predadores sexuais de crianças e adolescentes, mesmo filhos e enteados. No Brasil atual, de cada 4 abusos sexuais, 3 são praticados contra criança ou adolescente. 87% desses abusos são praticados contra meninas. O rei Salomão é um importante exemplo para que não brinquemos com a questão
de não dar lugar à brecha ao diabo. Deus havia aparecido a Salomão por 2 vezes, conforme está lá em 1 Reis 11:9, mas nem isso foi suficiente para ele. Acredita-se que o rei Salomão morreu com 59 ou 60 anos de idade, após reinar por 40 anos sobre Israel, conforme os textos bíblicos na tela, morrendo por volta de 931 a.C. Isso porque se estima que Salomão começou a reinar com entre 19 e 20 anos, com mais dos 40 chegaria nessa idade. Mas nos últimos anos de sua vida, sua mente e os seus pensamentos foram moldados lentamente pelas potestades que trabalham subordinadas, em especial a 3 principados adorados como deuses, conforme o texto sagrado. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de seu pai Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, 1 Reis 11, do versículo 3 ao 9. Astarote, do hebraico Ashtaroth, um principado adorado quase sempre como deusa, exceto como Mamon no Novo Testamento, como mulher, rainha dos deuses, rainha dos céus, mãe dos deuses, influencia mulheres, tanto que tinha sacerdotisas de Astarote ou de Aserá. Outros nomes, Aserá era a grande mãe dos deuses cananitas, rainha dos céus, pelos hebreus apóstatas, conforme lá o texto de Jeremias 7, 18, 44, 17 e 19. Astarte, fenícios e egípcios, Ishtar, pelos acadianos, babilônicos e assírios, Nana e Inanna, nome mais antigo com os sumérios na Mesopotâmia, Sauska, pelos urritas e hititas, Ishara, na Síria, pelos urritas, pelos hititas na Anatólia, pelos elamitas, mãe de Deus, modernamente, Anat, em Canaã, Síria, Líbano e Palestina, Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, e demônio da vaidade também na demonologia. Milcom é um dos nomes de Moloque. Quemos, ou Quemosh, ou Quemish, adorado pelos moabitas, identificado como Baal-Peor, Baal-Zebub, e modernamente Belzebu, e Moloque, o Moleque. Este principado, Moleque em hebraico, este principado foi adorado pelos amonitas, fenícios e por parte dos hebreus, sacrificando bebês no Vale de Inom. Moloque exige bebês e crianças como sacrifício, e hoje ele é saciado através dos abortos provocados. Desviar, a palavra natal, significa desviar, mudar a direção, alterar o destino, que foi o que eles fizeram na mente de Salomão. Perverter, inclinar, dobrar, virar, abaixar, virar para baixo, influenciar, prender, desapontar, deixar de lado, derrotada, derrubada. O coração elevado, lebab, mente, homem interior, coração é alma, consciência. O Senhor aí é o tetragrama, né? Yod, Re, Vav, Re, YHWH, sem sinais de vogais, que, embora os hebreus não pronunciem esse nome sagrado, tem se traduzido por Iavé, Javé ou Jeová. Também tem um vídeo que a gente trabalha sobre e comenta sobre esses nomes. Somente na velhice é que as potestades que trabalham junto com Astarote, Belzebu e Moloque conseguiram perverter e desviar a mente e o coração do sábio rei Salomão, fazendo que ele se tornasse um idólatra. Que coisa terrível. A Bíblia avisa sobre esse perigo, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Da mesma forma, eles trabalham na sua mente. Como eu disse, o diabo não pode estar em todos os lugares. Então, na mente, ele vai utilizar as potestades. Demorou muitos anos, mas a missão dada foi missão cumprida no final da vida de Salomão, conforme nós lemos e acabamos lendo aí no escrito sagrado da palavra do Senhor. E é assim que as potestades ainda agem na mente dos crentes, na mente das pessoas em geral, bem devagar, aos poucos, vão minando e sugando a fé quando se tem, a confiança e a fidelidade para que, quando menos se esperar, o crente ou a crente se torne um peso morto dentro da igreja e acaba saindo, como Salomão, cujo coração não era mais do Senhor, mas estava dividido e confundido com a idolatria pagã.
Com o passar dos anos, na base da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, criaram fortalezas na mente do rei Salomão, e as suas ações foram aceitar e praticar tudo o que desagradava ao Senhor, e a consequência foi muito trágica para Israel, porque o reino, através do seu filho, foi dividido, e nessa divisão, depois, eles foram para o cativeiro da Babilônia com Nabucodonosor, aonde se destruiu as 12 tribos de Israel, e nunca mais elas foram recuperadas, né? Hoje estão, aos poucos, tentando essa restauração, e isso só vai acontecer na grande tribulação, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Segundo, nós falamos sobre os pensamentos. O outro erro que alimenta demônios são os sentimentos ou as emoções. E aí entra o texto base. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Nós estamos pegando aqui um exemplo de Davi e o rei Saul. Davi ainda não era rei, Saul sim. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e se tinha retirado de Saul. Os principados têm infestado e infectado os pensamentos da humanidade através das suas potestades, para destruírem por completo tudo o que lembra como Jesus os criou. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ataque é na mente das pessoas. A sua maior batalha é na sua mente. Você não pode perdê-la. Em casta, essa casta desse espírito maligno que apossou o rei Saul continuou se apossando de filhos, maridos e mulheres, filhas, em casa, gerando a maior confusão, brigas, desentendimento. Esses demônios inspiram a humanidade, raça de Adão, sentimento de raiva e falta de perdão, os verdugos atormentadores, como Jesus fala no Evangelho de Mateus, sentimentos de medo e pavor, sentimentos de ódio, ressentimentos e mágoas, sentimentos de tristeza e melancolia, sentimentos de inveja, chamado olho gordo, né? Sentimentos de desgosto e amargura, sentimentos de dor na alma e angústia no espírito, sentimentos de cansar dessa vida e desejar morrer, a pessoa perde a graça e o gosto pela vida, sentimentos de desejo de morrer, sentimentos de tédio, insatisfação geral, sentimentos de ingratidão, sentimentos de ansiedade e aflição, sentimentos de nojo, repulsa e aversão, sentimentos de raiva, fúria e indignação, sentimentos de usar mentira, e o engano como válvula de escape para seus problemas, sentimentos de frustração, de decepção, de desilusão, sentimentos de confusão, que causa desordem mental e a falta clareza, né? De falta clareza psicológica, sentimento de soberba, orgulho e arrogância, sentimento de tédio espiritual. Você acha que se batizou cedo demais, que não precisa vir aos cultos, ao discipulado, aqueles que assim estão discípulos? E por que tudo isso acontece na nossa mente? As pessoas se acostumaram a viver sem a presença de Deus. Então, para elas, as coisas de Deus são um tédio. Terceiro, as ações é o que você faz. Agora nós vamos pegar o exemplo de Sansão e Dalila, né? Importunando ela, Dalila, né, todos os dias com as suas palavras e molestando, né, Sansão, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-se-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Juízes 16, do 16 do 17. Importunando traduz aí a palavra tsuk, significa importunar, oprimir, constranger, pressionar, pôr em aperto, afligir, atribular. Essa mulher foi terrível na mente dele, né? É o que é o trabalho das potestades. Molestando traduz a palavra hebraica alatz, significa pressionar, molestar no sentido de ofender, desgostar, magoar, aborrecer. Quer dizer, ele foi ficando importunado que ele começou a se desgostar demais, né? Apoderou-se, a palavra kautsar, significa estar aborrecido, estar desgostoso, estar impaciente, ser curto, né? Pavio curto. Então ele começou a ficar, ele não tinha mais o que fazer. Vejam, Sansão estava longe da congregação de Israel, longe dos anciões que poderiam aconselhá-lo, longe do povo de Deus. Ele estava no meio dos filisteus. Impaciência, né, ou angústia, conforme as traduções, traduz a palavra mut, ser levado à morte, angústia, impaciência. E Nazireu, Nazir, né, alguém consagrado ou dedicado a Deus. Ele era um homem dedicado a Deus. Como acontece em nossos dias, Sansão, por causa dos prazeres sexuais de uma linda mulher ímpia, uma filisteia, Dalila, abandonou o Senhor, abandonou sua congregação e os seus irmãos de fé, abandonou seu ministério de juiz e foi desfrutar dos prazeres da carne.
Dalila foi um lindo instrumento de tortura que as potestades usaram para destruí-lo. Não usaria uma mulher feia, né? Note os verbos para descrever a artilharia pesada contra a mente e o coração de Sansão, importunando, molestando, impaciência ou angústia, né, que o fazia desejar a morte. A que ponto chegou? O homem mais forte da história, usado pelo poder do Espírito Santo, agora está impotente diante de uma linda mulher usada para acabar com ele, e longe de toda a cobertura espiritual, não suportou muito tempo. Sansão alimentou os demônios com pecados sexuais até renegar o seu dom e o seu ministério. Quando as potestades conseguem fazer você renegar o seu dom e o seu ministério, você desobedece a Deus. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia, ainda que o Senhor se tinha retirado dele, Juízes 16, 20. As potestades fizeram o seu trabalho. Agora é o ataque mortal do principado para acabar com Sansão. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrar, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Como nós vimos, Dagom hoje é chamado Belzebu. Mesmo matando milhares de filisteus, inimigos dos hebreus, Sansão foi morto, foi eliminado na batalha espiritual. A missão foi cumprida, morreu muita gente, mas o ministério dele cessou. Dagom, conforme 1 Reis 1, 3, versículos 3, 16, 16, Dagom, na demonologia, é o principado Belzebu, antigamente chamado de Baal-Zebub, né, conforme está em 1 Reis, é Senhor das Moscas. Repito, eu sou uma alma, tenho um espírito e moro no corpo. E é aí que o diabo, com seus principados e potestades, entram para corromper a sua mente e a sua alma abandonar o Senhor. A sua consciência já não te acusa mais sobre o pecado em que você vive. Mentira, inveja, ciúme, adultério, pornografia. Seus pensamentos não são de filhos de Deus, mas da raça de Adão. Sua mente só pensa o que é errado, maldoso, malicioso, pecado, bobagens e o que não agrada a Deus. Seu coração guarda tudo que não provém de Deus, e seus desejos são sempre para agradar a vontade da carne, dos homens. Você rejeita a mensagem da palavra de Deus. Infelizmente, isso aconteceu com Sansão. A alma faz escolhas, e se a mente não está sendo renovada, as suas escolhas serão sempre contrárias à vontade de Deus, porque não serve a Deus, não tem tempo para Deus. E você começa a mentir de uma forma viciada. Quando vê, já está mentindo sem parar, enganando e sendo enganado. E por isso é uma grande batalha em sua mente. O maior campo de batalha é na sua mente. A mente é a líder de todas as nossas ações. Somos livres para fazer as nossas escolhas, mas as consequências são obrigatórias e você se torna refém delas, para o bem ou para o mal. Se você escolher certo, é para o bem, será refém de bênção. Se você escolher errado, as consequências são mal e você será refém deles. Davi foi perdoado por Deus, pecado de adultério, com pensamentos, né? Mas as consequências foram obrigatórias na vida dele. Pensamentos, você tem que pensar no que ocupa os seus pensamentos na maior parte do tempo. A todo momento, nossa mente é invadida por sugestões do diabo, seus principados e potestades, pelos dominadores desse mundo tenebroso e pelas forças espirituais do mal. E assim a igreja está cheia de homens e mulheres, rapazes e moças, crentes que cometem adultério, prostituição e pecados sexuais dos mais diversos, sodomia, homossexualismo, lesbianismo, são avarentos, não dão R$1 para a obra de Deus, mas gastam o dinheiro com orgias e com tantas coisas erradas. Fofoqueiros, mentirosos, invejosos, gente que xinga o dia todo, crente que fala palavrão. A raça de Adão está mais viva do que nunca, porque não teve um novo nascimento. O problema das pessoas é que fazemos tudo sem padrão, tudo sem o padrão de Deus, como se diz na gíria, na gambiarra, algo mal acabado e provisório. Gambiarra na água, na energia elétrica, na internet, na TV a cabo, gambiarra na vida espiritual. As ações de muitos crentes e pastores de hoje em dia estão completamente em desobediência à palavra de Deus. Basta de ver aí muitos vídeos no Instagram, no Facebook, especialmente no Instagram e no Facebook. O namoro dos rapazes e das moças crentes envoltos com pecados sexuais e se envolvendo com homens e mulheres ímpias, pagãs e idólatras. E ao invés de acharem lugar para arrependimento dos seus pecados, o que fazem? O que fazem esses jovens? Os jovens estão tendo um remorso, porque fui me batizar, né? Porque aí não seria cobrado. Isso é o trabalho dos principados com suas potestades, para que não sejam filhos de Deus, mas sejam filhos de Belial. Assim, a maior tragédia na igreja é que os pais crentes possuem filhos de Belial, como aconteceu com o sacerdote Eli. Quer dizer, os pais vão à igreja, mas os seus filhos, mesmo que vão, têm uma vida de ímpio.
E na vida diária espiritual vivemos também com gambiarras. Não tendo tempo para orar em casa é gambiarra, mas tem tempo para o celular. Não tendo tempo para a leitura da Bíblia é gambiarra. Passamos a maior parte do nosso tempo no celular e na TV assistindo e vendo coisas que não agregam nada. É gambiarra. Você tem que pensar no que tem ocupado os seus pensamentos. Procedem de Deus ou procedem do diabo ou dos homens? E quando isso acontece na sua vida, você passa a ter menos compreensão das coisas de Deus, da Bíblia Sagrada, as coisas que são de Deus, mas só deixa de crer, de aceitar, de buscar as coisas que são de Deus, mas só se dedica às dos homens. Certa vez, Jesus disse a Pedro, em Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A palavra fronel, pensar, dirigir a mente, ter opinião, dirigir a mente. Literalmente, o versículo pode ser traduzido, porque não pensas nas coisas que são de Deus, mas só nas que são dos homens. Satanás, seus principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, todos os dias oferece um padrão demoníaco para você pensar, sentir e agir, moldando a sua vida como um filho de Belial ou uma filha de Belial. Cabe a você fazer a escolha. Você aceita a vontade do diabo ou aceita a vontade de Deus na sua vida? Por isso o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos, vossa mente se apartem da simplicidade que há em Cristo. A palavra simplicidade é uma tradução da palavra grega aplóteise, que significa singeleza, né? Simples. Simplicidade e caráter próprio não modificado por elementos estranhos, aqui pela corrupção do diabo. Então a simplicidade mantém pureza, ele não é como se fosse um copo de água limpa que nunca consegue ser sujo. Sinceridade de coração é generoso, não egoísta, é honestidade de mente. E no versículo seguinte o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 11:4, porque alguém vindo pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofreríeis. Outro Jesus, o Jesus que se prega hoje em dia não é Jesus Cristo. Aliás, a maior parte das pessoas que se converteram nesses últimos 20 anos correm o risco de não conhecer o verdadeiro evangelho, porque esses evangelhos que têm sido pregados em grande parte das igrejas não é o evangelho do reino de Deus, o Senhor de todos a quem devemos servir. Outro Espírito, outro Evangelho. Não é o Espírito Santo que trouxe o maldito Evangelho da prosperidade e dessas coisas idólatras que estão cheias das igrejas, que leva os crentes a viverem com pensamento nas coisas que há no mundo. O apóstolo João escreveu em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Um testemunho Dexter Taraz foi chamado para orar por uma empresa e seus funcionários, com fama de muitos pecados, sendo pessoas muito pecadoras. Eu orei a Deus e pedi ao Espírito Santo que me desse uma unção especial para aquela situação. Quando eu entrei pela porta e fui descendo até o local onde os funcionários estavam aguardando, parecia que uma luz imensa invadiu o local. Depois alguns me disseram que viram essa luz. Sem eu ter falado nada, os funcionários começaram a chorar, a se arrepender dos seus pecados e a pedir perdão a Deus. Eu ministrei a palavra de Deus a eles, orei por eles, deixei o recado de Deus para uma mudança de vida, começando pelos pensamentos, fizeram a reconciliação do Senhor, os que estavam desviados, e assim foi, e as pessoas se reencaminharam para o Senhor. Houve um momento nas suas vidas que precisava alguém para pregar o evangelho. Eu fiz como pregador, levar a palavra. Sansão foi o homem mais poderosamente usado pelo Espírito Santo, mas seus pensamentos, sentimentos e ações eram carnais, mundanos e sexuais. A vida sexual foi a tragédia de Sansão. Se apaixonou por uma linda mulher filisteia do vale de Soreque, chamada Dalila. Significa fraco, né? O homem mais forte do mundo foi fraco. Uma mulher pagã, seus pensamentos não eram puros. Passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do Vale de Sorek, chamada Dalila, a tradução da King James atualizada. Terminou em morte. Mas quem colocou essa mulher na vida de Sansão? Foi o principado Beelzebul, chamado ali de Deus Dagon. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagon e para se alegrar, e diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Sansão fez a sua escolha e as consequências foram obrigatórias e ele ficou refém delas porque ele morreu. Na época, né, a vida inteira eu trabalhei, né, eu trabalho 55 anos, trabalhei dos 9 anos, né, desde os 9 anos de idade. E uma empresa eu trabalhei, acabei escutando uma conversa de alguns colegas do trabalho que estavam em outra sala, mas falavam bem alto, sem que eles percebessem. E aí
Um deles perguntou mais velho: será que esse jogo do bicho é de Deus? A gente pode jogar? Eu acho que não é de Deus. Não, disse um outro. Então, o outro funcionário ficou aquela: será? Então, o mais velho respondeu: espera um momento e nós já vamos saber. Ele veio até a minha sala e me perguntou: pastor, você quer fazer um joguinho de bicho? Eu respondi: não, isso não é de Deus. Ele voltou para os colegas e falou: viu? Eu não te disse que não era de Deus? Ora, nós temos que buscar a provisão do nosso Deus. O cristão, o discípulo de Jesus, precisa ser modelo, padrão de conduta de excelência moral no ambiente em que vive, transmitindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu sempre procurei fazer isso, e você deve fazer isso também. Como está o saldo da sua conta bancária de pensamentos diante de Deus? O que você gasta tempo pensando? O segredo de uma mente guiada pelo Espírito de Deus ou pelo diabo, com seus principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, e é só comparar os seus pensamentos e conferir se estão aprovados pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A mente é um campo de batalha diária, você não pode perder. Quando você começa a entender a sua mente, o bom plano de Deus para você, você mudará a sua maneira de pensar e terá pensamentos conformes a Bíblia Sagrada, e Deus começará a todos nós nascemos de Adão e por isso somos todos raça de Adão. E Deus explicou o que isso significa. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quando confessamos a Jesus Cristo como Senhor, nascemos de novo e passamos a ser filhos de Deus. Mas ainda muitas áreas de nossa vida continuam raça de Adão, por causa dos nossos pensamentos. Como raça de Adão, só temos potencial para e uma habilidade para cometer pecado, viver em pecado. Em Romanos 7,19, o apóstolo Paulo diz: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Temos que aprender a confiar na obra do Espírito Santo e temos que fazer a nossa parte. A pessoa que é boa em se justificar demais e inventar explicações pelos seus pecados, ela é péssima em achar lugar de arrependimento. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Isso significa que temos que aprender a ter a presença de Deus conosco todo dia. As pessoas se acostumam com a ausência de Deus, e isso, infelizmente, é um mal terrível. Temos que aprender a cultivar a presença de Deus, o fogo nas orações e o calor na palavra de Deus. Ficou comum que tantas pessoas dentro da igreja e pessoas a viverem sem a presença de Deus. Por isso, o culto, ir ao culto ou ao discipulado, tanto faz como tanto fez. E a igreja, nesse sentido, começou a preencher com atividades para assistir. Aí incluiu música, danças, shows, né, verdadeiros shows pirotécnicos, para substituir aquilo que deveria ser a presença de Deus. Os discípulos se pareciam tanto com Cristo que foram chamados de cristãos, porque tinham a cara de Cristo. O povo de hoje, em parte das igrejas com festas e costumes pagãos, não tem cara de nada, não transmite nada. E um povo que não tem cara de nada não transmite nada. Os namorados jovens vivem um namoro cheio de pecado sexual, submissos aos pensamentos do diabo, através dos principados, especialmente Belial e Astarote. Não deixe os costumes dos povos pagãos contaminarem você. O carnaval tem sido adotado por muitos cristãos e igrejas. A palavra carnaval tem sido explicada como vinda do latim carnevale, que significa Deus da carne. A Deus, né, a carne. Mas alguns estudiosos e teólogos têm identificado uma conexão mais antiga e obscura com a adoração como divindades ao principado Baal entre os fenícios e cananeus, e que foi incorporado por Israel em sua apostasia a Deus. Assim, a palavra seria derivada de carne a Baal, né? Ou festa da carne para Baal, e explica porque essa festa pagã tem tanto louvor e adoração aos dominadores deste mundo tenebroso, adorados como orixás. E basta dizer que o rufar dos tambores deles, além de invocação, é o início da adoração a eles. E, portanto, quando você está assistindo na sua casa, lá pela TV, você está participando deste culto. Comece a cultivar a presença de Deus em sua vida. Como? A oração todos os dias, a leitura da Bíblia Sagrada, o discipulado, sejam discípulos, venha aprender mais sobre Deus e como viver como Jesus ordenou. Quando você escuta o rifar dos tambores das escolas de samba, é o grupo de louvor deles, saudando e invocando os demônios que prestam culto, para estarem ali com eles. Sabem, porque a grande maioria dos crentes hoje em dia estão vivendo e pecando sem parar, porque estão longe de Deus. Fica perto de Deus, que Deus te afasta do pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então está longe dele, 1 João 3,6. Gaste tempo com Deus. Como? Responda, onde você passa mais tempo? Orando ou vendo coisas ruins no celular?
não incluo coisas do trabalho da sua igreja, né? Oração é estar junto de Deus, não somente falar, mas ouvir o coração de Deus. Por isso, muitos crentes não gostam de orar. Antigamente, as pessoas chegavam para o culto, primeiro dobravam os seus joelhos e oravam a Deus, depois conversavam com os irmãos. Mas por que essas pessoas não se parecem com Jesus? Elas não têm cara de nada, não transmitem nada para ninguém. A sua vida não é uma vida de conformidade com os ensinamentos de Jesus, porque eles não conhecem o evangelho do reino de Deus. E quando você não conhece o evangelho do reino de Deus, você não pode viver de acordo com o reino de Deus. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo e passe mais tempo com Deus. E o quarto, então nós falamos dos pensamentos, dos sentimentos ou emoções, das ações e agora das palavras. Os 4 erros que alimentam demônios. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta é a parte mais importante para se aprender. Ela é o divisor de águas para a sua vida, como ela precisa ser bem explicada e com detalhes. E também deve lançar um desafio de fé para você pôr em prática. Será uma mensagem grande. Para a igreja onde congrego, irei ministrar no retiro espiritual agora nessa terça-feira, dia 17 de fevereiro. Para quem me acompanha pelos vídeos, eu peço, por favor, assista ao meu novo vídeo, assim que for publicado. Como minhas palavras mudam vidas e trazem morte. Como? É uma mensagem poderosa e impactante. Com certeza ela pode mudar sua vida, mudando a sua visão espiritual sobre como as palavras são usadas no ambiente onde você vive. Você vive, não deixe de assistir. Se sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Compartilhe com outras pessoas. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal e acione o sininho de notificações. Eu agradeço muito a todos vocês que têm se tornado os meus seguidores. Muito obrigado, que Deus abençoe, e aqueles que têm deixado também assistido aos meus vídeos. Mas não perca esse vídeo. Ele ainda vai ser gravado, a mensagem é muito importante. Não vou colocar aqui, porque ia ficar grande e não deu tempo também. Estou gravando a mensagem depois de chegar da congregação, para que aqueles que não puderam vir possam receber a mensagem. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa semana será publicada, então deixe de assistir, por favor, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Vai ser impactante. Eu garanto para você que ela vai causar um impacto muito grande e vai mudar a sua visão. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda honra e toda glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém.